bem-vindos! Estamos no segundo episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e eu tô aqui hoje com a minha parceira Bianca. Oi, pessoal! E a gente trouxe uma convidada maravilhosa, ilustre aqui, a nossa mentora, a Vivi Ribeiro. Oi, Vivi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ai, a gente que agradece. E Nós que agradecemos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Vivi. Ela é educadora parental, fundadora do Instituto Te Apoio, criadora do método Criação Consciente e agora psicanalista. Parabéns! A gente está super feliz de você estar aqui hoje com a gente, Vivi. Bem-vinda. É uma honra para a gente trazer nossa mentora aqui, né? Na verdade, onde toda a parceria começou foi no seu curso, então a gente está super feliz de estar aqui com você hoje. Legal, é uma alegria também estar aqui com vocês. Bacana. E assim, eu acho que para a gente começar, a gente queria saber um pouquinho, né, da sua trajetória, de como que começou, né, como que você teve a ideia do Instituto de Apoio, como que ele teve início, né, para a gente entender um pouquinho dessa trajetória, como que a gente chegou até hoje, os cursos que tem, se você puder contar um pouquinho para a gente? Claro, vamos lá. Bem, eu sou educadora, né? Vocês acabaram de falar da psicanálise, a psicanálise é a minha aquisição mais recente, mas eu sou educadora, eu trabalho com educação há mais de 20 anos, então tudo começou com a educação, e aliada à comunicação não violenta. Então, durante um período, né, da minha vida, eu tive a grande alegria de conhecer o livro do Marshall Rosenberg, né, de comunicação não violenta. E a partir disso comecei a frequentar rodas, cursos, a estudar bastante sobre esse tema. E no grupo que eu fazia parte, tinham muitas mães, né, muitas pessoas que conviviam com crianças, a maior parte mães, outras educadoras. E a grande questão que ficava nessas rodas era como traduzir essa comunicação não violenta para a relação com a criança. Para isso não ficar, né, como é que eu consigo botar esses 4 passos, né? Não sei se quem está ouvindo aqui a gente conhece a comunicação não violenta, conheçam, né? Super recomendo. Mas para quem não conhece, a comunicação não violenta, ela tem 4 passos e ela é muito voltada para a relação com adultos, para você mudar suas relações pessoais e suas relações profissionais. E nesse grupo, nessas rodas de conversa, a grande dúvida, né, a grande questão que se apresentava era essa: dá para fazer isso com criança? E aí eu comecei a estudar sobre isso, lancei um minicurso, que foi um minicurso, inclusive, gratuito, que ficou no ar por muito tempo, e era um minicurso gratuito com esse objetivo, de trazer essa comunicação não violenta, mas voltada para a relação com crianças, e a partir disso, esse universo materno passou a fazer parte da minha vida. Então, todas as coisas relacionadas a como adultos se relacionam com crianças passou a ser um grande campo de pesquisa, e chegar no método da criação consciente foi um pulo, né? É verdade. Que legal, que bacana. Realmente, o livro do Marshall Rosenberg, né, ele é uma bíblia da comunicação não violenta, né? É muito importante, maravilhoso. Recomendo também a leitura. E é um livro que a gente tem que reler várias vezes, né? Porque eu leio o capítulo e falo, não, calma aí, eu acho que a gente não capta logo de cara, né? Então a gente tem que reler mais, pelo menos eu senti um pouco de dificuldade para entender, e aí também buscando outras pessoas que falam sobre comunicação não violenta ajuda bastante. Sim, ajuda muito. Trazer para a prática, né? Vou deixar a Vivi explicar um pouquinho sobre os cursos dela, né, Vivi? Explico, né? Atualmente, né, agora, hoje, né, que a gente está gravando esse podcast, o Instituto de Apoio tem 3 cursos de formação. Eu sei que o tema desse podcast é a criação consciente, né? Esse é um dos cursos de formação que a gente oferece. Então, as pessoas que estão querendo trabalhar com educação parental, ou seja, para engrossar essa corrente aí de pessoas que querem trazer uma educação nova, não violenta, diferenciada, baseada no amor, no respeito. São muitos caminhos, e a criação consciente é um deles, e é o curso que a gente oferece de formação. Então, é o que a gente fez. É o que vocês fizeram, né? Nós fizemos isso. E é um curso, assim, muito querido. Eu vou falar isso de todos. mas é um curso muito querido,
Porque quando a gente pensa, até pensando nesse caminho, né? Comecei lá fazendo curso de comunicação não violenta, e aí quando a gente começa a trabalhar uma educação diferenciada e falar com adultos sobre isso, a gente esbarra num grande problema, que é como é que a gente sai, né, do que a gente aprendeu a vida inteira para o que a gente está querendo escolher fazer agora. Isso é muito difícil. Então, quando a gente pensa na criação consciente, a gente sai completamente só da técnica. Por isso que se chama, por isso que tem consciente no nome, por isso que se chama criação consciente. Você sai da técnica, né? Você, claro que tem uma técnica ali para te amparar, para você pensar, refletir sobre ela, mas você precisa sair da técnica e pensar de onde vem. De onde vem, então, essa educação que eu recebi e que eu, de repente, sendo mãe, sendo pai, escolhi não passar para frente? Por que que eu escolhi? Por que que eu escolho e é tão difícil? Quais são os gatilhos que estão em mim? Então, o curso de criação consciente é um curso muito querido, também por isso, né? Porque ele ajuda a abranger esse aspecto individual. Então, o que funciona para mim, Viviane, não vai ser o mesmo que vai funcionar para Bianca, não vai ser o mesmo que vai funcionar para Amanda, nem para Maria, nem para o João. Então, a criação consciente traz isso, né? Esse é um dos cursos. O outro curso é o curso de formação em coaching materno. É um curso muito voltado para acolher as dores maternas e ajudar a mulher a recuperar a sua identidade enquanto pessoa, né? Porque é bastante natural você passar pela gestação e você passar pelo puerpério e você se perder de muitas coisas. Isso não acontece só com uma mulher, acontece com todas, em menor ou maior grau. Isso faz parte da experiência de se tornar mãe e poucas pessoas falam sobre isso. Então, é bom que tenham profissionais para poder preparados, suprir, para poder suprir essa carência. E é até um alívio, né? A gente ouvir isso, que todo mundo passa por isso, só que não é falado. Você promove ali uma identificação, né? E o outro curso, o último curso, é o curso de formação em comunicação consciente, que aí é um curso também para quem quer trabalhar na área de educação parental, mas voltado para aplicar atividades e fazer consultorias que ajudem as pessoas a se comunicarem melhor. Então, cuidarem dos seus relacionamentos a partir da comunicação. Que bacana. Até uma das questões que a gente tinha, né, Bia, era realmente de entender com você de onde que tinha surgido o termo de criação consciente, porque hoje a gente vê bastante, né, na parte de criação, na parte de educação das crianças, a disciplina positiva, né? Sim. Mas a criação consciente parece que é um pouco mais recente, e muitas vezes você vai, né, se apresentar, eu sou educadora parental, consultora em criação consciente, as pessoas ficam meio, nossa, mas criação consciente? Mas o que é essa criação consciente? Exatamente. Sim. Sim. Então gera uma dúvida, tipo assim, não, mas o que é a criação consciente, né? Por que esse termo? E acho que você já explicou um pouquinho, mas se você pudesse detalhar um pouquinho mais para o pessoal também poder entender, né? Por que os 4 pilares, foi criado, né? Isso, exatamente. Por que foi criado esse termo de criação consciente? Quais são os pilares da criação consciente? Acho que fica mais claro para o pessoal que está ouvindo, né? Sim, é até bacana falar, você está trazendo o termo, né, criação consciente. Quando eu fui fazer o curso, eu procurei um termo, procurei no Google, até se vocês fizerem isso hoje, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Eu procurei no Google, falei, eu queria um termo que tivesse a palavra consciência, fosse novo, fosse diferente. E aí eu cheguei ao termo criação consciente. Eu não estava no Instagram na época. E aí criei o curso. Quando eu cheguei no Instagram, eu percebi que algumas pessoas já usavam o termo. E eram educadoras parentais, inclusive, que eu conheço, que eu admiro o trabalho. E cada uma delas usa com um objetivo diferente. É claro que vai ter aquela linha em comum, né, de trazer consciência para as suas relações, para a educação, mas cada uma vai ter um referencial teórico, inclusive, diferente. Eu falo, inclusive, sobre isso no curso, né, meninas? Que vai ter um referencial diferente. Então, quando eu fui fazer o curso, eu pensei no método. Então, o método da criação consciente, aí quando a gente fala em educação parental, em educadoras parentais que usam o método da criação consciente, significa que existe ali uma coisa que ampara a tua ação educacional. Porque, às vezes, é muito difícil a gente fazer um curso, ainda mais
nesse sentido que a gente está falando. A gente está fazendo um curso completamente novo, completamente diferente. A gente vai para lugares para falar sobre coisas que as pessoas podem até já ter refletido, mas não profundamente. Isso é muito comum. Bem superficial. Comum, né? É muito comum na nossa área de atuação. Então, a gente precisa, na minha forma de ver, de um método que ampare. Senão, como é que a gente vai, como eu sempre falo, engrossar essa corrente? As pessoas não se sentem seguras. O que eu vou fazer, né? Eu vou falar sobre isso, as pessoas vão achar besteira, vão achar que não... você fala isso porque você tem um filho, eu tenho 2. Você fala isso porque você tem 2, eu tenho 3. Você tem 3, sabe? Então, você sempre vai ter uma desculpa ali, né? Para você é fácil porque você é casada, eu não sou. Então, sempre vai ter uma coisa ali, né? Porque, de fato, uns vão ter uma dificuldade, outros vão ter outra, né? E é um grande desafio mesmo. Exatamente. Então, o método da criação consciente, ele é algo que vai amparar essa prática, né? Então, eu tenho um método. Não é muito mais fácil quando você não sabe cozinhar, você seguir uma receita? E seguir uma receita não significa que você vai se prender a ela. Nossa, né? Você vai testar um dia, né? Você vai testar um dia. O pessoal fala muito, eu sempre reflito sobre isso, né? O pessoal fala, não tem receita de bolo. Mas receita de bolo é de acordo com a cozinheira, né? A cozinheira pode olhar para aquela receita e fazer igualzinho tá ali, ou ela pode se perceber como um ser potente, criativo, né? Entender que é a cozinha dela, que é ela que domina aqueles ingredientes e testar coisas ali. Então, quando a gente pensa no método da criação consciente, a gente pensa nisso, a gente pensa em algo que vai te dar um norte e que você possa, a partir desse norte, olhar para a sua particularidade, para a sua individualidade, e a partir disso você ir conhecendo melhor a sua maternidade, né, os seus filhos, como é que está essa relação, como é que vocês podem lidar com os desafios juntos. O método está a serviço disso. Né? E para isso, algumas teorias nos amparam, inclusive a disciplina positiva. Então, para criar o método da criação consciente, eu bebi em várias fontes. Já falei aqui da comunicação não violenta, né? Vocês trouxeram a disciplina positiva também, o método Kesgen, que quase não é falado aqui no Brasil, educação emocional. Então, são coisas que a gente vai lendo ali e vai pensando, como é que a gente pode, então, criar um método, criar uma coisa que possa reunir o que a gente considera de útil e de forte nessas teorias, para que as pessoas possam, a partir disso, começar a caminhar. E o que eu acho mais legal do método, assim, que ficou muito claro, que você deixa muito claro desde o princípio, é que a gente não dá respostas, né? A gente não dá respostas prontas, né, para os pais, mas é um método que faz cada pai encontrar a sua resposta. Eu acho isso muito rico, né? Eu acho que esse é o grande diferencial mesmo da criação consciente, né? Que é o que você estava falando. Cada um tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma visão de mundo, né? Experienciou coisas diferentes um do outro. Então, pode ser que um tenha mais dificuldade numa situação, que para o outro é fácil. Então, se você chega lá só com respostas, né, para eles, fala, mas espera, para mim não está cabendo essa resposta, não me serve, não é bacana. E fazer esse processo onde eles consigam enxergar as suas próprias respostas, eu acho que é riquíssimo, assim. Para mim foi quando eu fiz, porque eu fiz também o curso para pais, foi de lá que eu saí, legal. Né? Eu fiz primeiro. É verdade, você fez para pais, né? Eu fiz para pais primeiro, e aí falei, é isso, sabe? É essa verdade que eu preciso encontrar dentro de mim primeiro. Então, quando eu comecei a encontrar essa verdade, eu falei assim, nossa, que bacana, agora já dá para fazer uma certificação para tentar ajudar outros pais a encontrarem também, né? Então, eu acho que, assim, para mim, isso foi uma coisa que destacou muito, assim, que ajuda a tirar também um pouco do peso, da culpa, de tipo, mas falaram que tinha que fazer assim, e eu não consigo fazer desse jeito, então eu tô totalmente errada, sabe? Eu tô muito errada porque eu não consigo seguir isso aqui que falaram que era o correto. A gente fica de olho no vizinho, né? Porque minha vizinha, a filha dela obedece, ela faz assim que obedece. E o meu não. E aí você acha que tá errado e já coloca alguma coisa errada. E o bacana do curso é que promove o autoconhecimento mesmo, né? Tanto para quem faz a certificação, quanto para quem recebe a consultoria. Porque a gente fica perguntando, mas o que você sentiu
quando a sua criança fez esse desafio, o que você sentiu? E aí a pessoa, é o momento da pessoa parar e falar, cara, o que eu senti? Porque a gente não para pra pensar, a nossa vida é muito dinâmica, é muito, sabe, vamos, e a gente não para. Não para pra pensar, é exatamente isso. Esse é o que dá o clique, né, na pessoa. Eu ia falar exatamente isso, tipo, a maioria das pessoas que chega fala, nossa, mas eu nunca parei pra pensar sobre isso. E a gente não para mesmo, né? E é bacana vocês trazerem isso, vocês falarem sobre essa sensação que dá. Eu conheci a técnica tal, e aí eu tentei fazer, e a vizinha fez, deu certo, eu fiz e não deu certo. A criação consciente, o método da criação consciente, está bem a serviço de cuidar dessa sensação, porque isso é muito opressor. Então, não tem como a gente cuidar de uma educação diferenciada, levantar essa bandeira e continuar massacrando mães, né? Porque, olha, é assim, então tem que se alimentar desse jeito, tem que acordar essa hora, você tem que dizer não 3 vezes e a criança dá uma rodada. Não tem como, né? A gente sustentar isso, porque você pode mudar o nome. A educação tradicional fazia isso, mas aí você pega uma outra técnica também muito amorosa, muito respeitosa, que vai botar a criança para dar uma rodada quando você disser 3 não, né? Então, a ideia não é ficar manipulando crianças, porque ser um manipulador também é um papel muito ruim, né? É muito ruim para a criança, é muito ruim para o adulto. Então, quando a gente consegue entregar um método, entregar um conjunto de reflexões, fazer alguma coisa para as pessoas se perceberem na relação e perceberem que educar é se relacionar. Eu não educo alguém se eu não me relaciono bem com essa pessoa. Eu preciso me relacionar com ela. Então, por exemplo, quem está ouvindo a gente aqui agora, se está achando besteira o que a gente está falando, se já ouviu o nome da Viviane, não gosto dessa pessoa, não vai nem me ouvir aqui, porque a gente não tem uma relação, não tem confiança. Então, com adultos e crianças é a mesma coisa. A ideia é você cuidar da relação e você entender que os problemas que nós temos com crianças são os mesmos problemas que a gente tem com adultos. Exato. Então, se a gente não consegue, por exemplo, ouvir um não de uma criança, para pensar se não é muito difícil para você também ouvir não de adulto. Se você tem pouca paciência com a criança, pensa se a sua paciência já não está curta também em outros contextos. Né? Então, é interessante. Aí você vai se tornar uma pessoa paciente, você que nunca foi? Não. Né? Você vai continuar sendo uma pessoa impaciente e ainda assim você pode ser uma boa mãe, você pode encontrar estratégias e recursos para essa sua impaciência não impregnar a relação. E continuar sendo parte de você, porque talvez por muitos anos você seja uma pessoa impaciente. É difícil também quebrar padrões, né, gente? É muito complicado. Então a gente vai e faz e fala assim, nossa, vai ser fácil, amanhã eu vou sair fazendo já. E não é, né? Gradual, eu falo para todo mundo que é gradual, é um processo contínuo e diário, assim, tem que ser alimentado diariamente. Pode ser que agora me fugiu, não consegui, não saiu como eu tinha planejado. Vamos respirar fundo, tomar um gole d'água e tentar de novo da próxima vez, né? Então, eu acho que quando parte desse processo que você para se olhar também e se aceitar, eu acho que isso é muito importante, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa impaciente, ponto. Poxa, eu sou impaciente, como que eu vou trabalhar essa minha impaciência? Equilibrar, né? Exatamente. Pra entrar no equilíbrio, na verdade. Exatamente. E aí uma fica mais coisa fácil de você aceitar, né? Quando você se conhece, fica mais fácil de você se aceitar e aí procurar fórmulas de melhoria. E não, tipo, agora eu vou mudar para sempre. Então, toda vez que eu estiver impaciente, eu vou ficar assim, mudo para não demonstrar minha impaciência. Não vai adiantar, né? Por isso que eu acho que entra bastante da educação emocional, né? Acho que é fundamental, assim. Sim. E a gente tem que entender também que o maternar, ele é muito particular para cada um. Então, por exemplo, se o meu filho pula no sofá, isso pode ser ok para mim, ele pular no sofá, mas para Amanda já não pode ser ok. É inadmissível a criança pular no sofá. Então, diferencia muito, assim. Então, não dá para seguir uma regra, não é receita de bolo mesmo. Não dá, né? Mas isso que eu acho que é o mais legal de trazer, né? Essa consciência mesmo, né? Então, tomar consciência do que te serve, do que é respeitoso com você, do que é respeitoso... Quais são os seus limites, né? Seus limites, com todos os membros da família, né? Eu acho isso muito bacana da criação consciente.
E acho que também ela ajuda a gente a desmistificar um pouco daquela... Quando a criança nasce, né, a gente cria aquela ilusão do filho perfeito, né? Então tem aquela expectativa do filho e da mãe, né? Diga-se de passagem. A gente cria, de tudo. A gente cria aquela expectativa do filho perfeito e da mãe perfeita. E aí, no dia a dia, a gente vê que não é bem assim. Então, você encarar que você vai errar, que seu filho vai errar, e né, o que vocês vão fazer a partir disso? Tipo, eu vou criar uma culpa porque eu não consigo fazer do jeito que eu imaginei que ia ser. Achei que minha maternidade ia ser leve, achei que meu filho ia ser super obediente, que não ia pular no sofá, que não ia levantar da cadeira, que, sabe, a gente fica, né? Sabe quando a gente vai no restaurante, fica olhando a criança lá pulando e se jogando no chão, não sei o que, e fala assim, meu filho não vai fazer isso. E aí vem a maternidade, ó, tapa na cara. Eu acho que a criança consciente também traz isso, né? Essa consciência de você alinhar nossas expectativas, tanto quanto aos nossos filhos, quanto a nós mesmas, né? Tipo... E com mais amorosidade. Trata a gente com mais amorosidade, né? Porque às vezes também a gente é dura demais, né? Com nós mesmas e com o nosso maternário, e a gente se cobra demais. Então, trazer um pouquinho dessa leveza também, eu acho super importante. Sim, e se autoeducar não significa que nós vamos nos tornar seres perfeitos, né? A educação não trata de perfeição. A educação trata de você ir se aperfeiçoando, que não significa que você vai ser uma pessoa que não vai cometer erros, que não vai, que vai se arrepender. Burda, né? Que não vai se arrepender das coisas que você fizer. Muito pelo contrário, se você chegar nesse ponto em que você não se arrepende de nada, significa que você não está refletindo sobre a sua própria ação. E isso que você estava trazendo, né, Amanda, da diferença, né, entre o filho idealizado e o filho real, a própria psicanálise trata disso. E de novo, isso não acontece só na sua casa, né, nem na casa né, de 1, 2, 3, acontece na casa de todo mundo, em menor ou maior grau. Então, a mulher, desde a gestação, ela vai idealizando aquela criança, e como você bem trouxe, não é só a idealização da criança, é a idealização de si. Eu sou a mãe que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, isso na minha casa jamais vai acontecer, e de repente há uma grande frustração com a realidade, e poder abraçar essa realidade como ok, né, tá tudo certo, não tem nada de errado com eu ter idealizado uma coisa e estar vivendo outra, não tem nada de errado aqui, isso daqui é o que é o possível, é o que nós estamos conseguindo fazer, e o possível pode ser visto como suficiente. Né? A gente se desprende muito dessa noção. Então, olhar para essa questão do é possível, é o suficiente, faz muito bem para a saúde emocional das mães. Como isso volta para o autoconhecimento, né? Porque se eu vejo que a demanda da casa tá pesada, a criação do filho tá pesada, pô, será que eu preciso varrer e passar pano todos os dias na minha casa, 2 vezes por dia na minha casa? Será que eu preciso fazer comida todos os dias na minha casa? Sabe, tentar analisar para tornar mais leve, né, esse maternar. Teve algum processo, assim, que você estava fazendo com alguma família que você sabia qual era ela apresentou o desafio da criança, você tinha ideia de algum desfecho e aí foi totalmente diferente do que você imaginou? Sim, a gente sempre tem uma ideia do desfecho, e aí é bacana falar isso porque, de novo, trabalhando na idealização, a gente, na hora que a gente está fazendo um atendimento, especialmente no começo, não sei se vocês passaram, né, também por isso, eu passei bastante. Especialmente no começo, parece que quanto mais a gente acerta, a sensação que dá, né? Se eu acertar, se eu souber já o que está acontecendo, significa que o meu trabalho é melhor, que eu estou sendo mais bem-sucedida. Mas não, né? Depois com a prática, a gente vai vendo que quanto mais experiência a gente tem e quanto mais abertos nós estamos, o mais legal desse trabalho é se surpreender.
e é não saber, né, as respostas. Porque quando você está muito preso nas suas hipóteses, parece que você quer comprovar essas hipóteses. E parece que comprovar essas hipóteses é que vai fazer você ser um excelente educador parental. E você é um excelente educador parental quando você entende que as realidades são múltiplas. E que você pode atender a mesma família daqui a 2 meses e ela trazer a mesma situação e ela vai dar respostas diferentes. Porque 2 meses depois são pessoas diferentes. Então, sim, né, existe muita surpresa e é ótimo que exista, né, de você achar que aquela situação vai ser daquele jeito e aí você vai investigando, porque é um trabalho, né, de investigação também, você vai investigando a história dessa família e você vai entendendo as raízes, entendendo de onde vem e, de repente, a pessoa está dando respostas muito positivas para aquilo. Esse é um plus, é um dos grandes ganhos do trabalho. O trabalho da criação consciente é bem isso, né? É bem você, quando você está ali naquele apoio, é bem você funcionar como uma pessoa de confiança, de total confiança, que a pessoa, né, vai trazer coisas que ela nunca falou, né, sentimentos que ela nunca falou que sentia, pensamentos que ela nunca verbalizou que pensava, muitas vezes nem para ela mesma. Então é um trabalho muito íntimo. Ela fica, né, muito vulnerável, muito, né? A consultoria, sim. Eu acho que isso também, essa confiança que a gente vai ganhando também é uma demonstração de que está indo pelo caminho certo o trabalho, né? Sim, porque sim. Quanto mais a cada sessão que a pessoa vem, ela compartilha mais, ela se abre mais, você vê que, poxa vida, tá fazendo sentido para ela. E aí, quando a gente traz essa questão do sentido, a gente vem com um embate também, né? E aquelas pessoas que olham pra gente e acham isso uma baboseira sem fim. Que acham que, o que vocês estão falando? Como que a gente pode se colocar em situações com essas pessoas que não concordam, que acham que isso não tem nada a ver? Sabe aquelas frases, aquelas crenças, tipo, ai, você está sendo permissivo demais, daqui a pouco teu filho vai estar batendo em você. Batendo na tua cara. Se você não bater agora, ele vai bater em você depois. E aí, que dica você deixa pra gente, né, pra quem passa por essa situação aí no dia a dia? A gente sabe que tem várias pessoas que já estão engajadas, né, nessa criação consciente, numa disciplina mais positiva, respeitosa, e infelizmente a gente ainda enfrenta muito esse tipo de comentário. E eu queria que você desse uma dica pra gente, né, tá aí há mais tempo, talvez, escutando isso. Sim. Olha, a minha dica, ela é extremamente frustrante. Porque a minha dica, ela é para respeitar. Eu sempre brinco nas turmas que a gente não vai violentar ninguém com a nossa não violência. Ou seja, né, que a gente não vai trazer a não violência, né, ou a criação consciente, educação diferenciada, chame como for, né, a gente não vai fazer disso algo que vai violentar as outras pessoas, porque a gente tem que entender que todos nós fomos educados. Todos nós tivemos pai, mãe, cuidadores próximos, né? Todos nós passamos por algum processo educacional. E muitas vezes a gente passa a nossa vida defendendo aquele processo educacional, que pode, inclusive, ter sido muito violento. Então, chegar num ponto em que eu consigo refletir sobre a minha história e falar, ok, obrigada, era isso que, né, se fazia na época, mas agora não mais, eu entendo as consequências disso, não foi bacana para mim nesse aspecto, né? Isso exige, eu não vou dizer coragem, porque quando a gente fala coragem, a gente se coloca num outro nível. Eu sou corajoso, você não é. Né? Isso exige um burilamento, um trabalho, né? E eu posso estar disponível para fazer esse trabalho ou eu posso não estar. Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Então, o conselho que eu sempre dou, a dica que eu sempre dou é respeite. A gente não pode sair por aí violentando as pessoas. Quando tem a ver com os nossos filhos ou as crianças que nós estamos educando, e aí outras pessoas vêm interferir, aí é diferente, né? A gente precisa se colocar e fazer a pessoa entender que a gente não vai abrir mão daquilo, que isso para mim é um valor, é isso que eu estou seguindo, para a gente está funcionando, obrigada pela sua opinião. Né? Quando é com a gente, a noção é diferente, mas eu nunca oriento ninguém, especialmente as alunas, a saírem por aí, né? Como, olha, gente, é essa educação que vai mudar o mundo. Eu jamais posso chegar para uma pessoa e não ouvi-la sobre a forma de educar mais correta para ela, né? E assim como eu falo no curso,
e é a base da consultoria de criação consciente, que é para perguntar. É muito bacana quando, ao invés da gente reagir com uma orientação, com uma informação, a gente reagir com uma pergunta. Então, se de repente alguém chega, você está, sei lá, numa crise de emocional, uma crise de birra do seu filho, e aí a pessoa, nossa, mas você não vai fazer nada? E aí você perguntar, né? Mas por quê? O que você gostaria que eu fizesse? Como que você acha que isso ia ajudar? Você acha que isso ia ajudar a gritar com ele agora? Costuma funcionar? A pessoa tem até um baque, né? Tipo, não sei, porque na verdade tá ali se metendo na situação, mas na verdade nem pensou também no que ela teria feito, né? Então, se você voltar com uma pergunta, faz instintivamente a pessoa parar e pensar, né? Tipo, ela volta para ela sai de você, sai de você e volta para ela. Mas é aí bom ajudar as pessoas a voltarem para si, né? Não ficarem na gente, né? Cuidarem de si. Mas aí eu fico pensando assim, essa pessoa que fala alguma coisa, né? Talvez ela tenha essa necessidade de que, essa crença de que criança tem que ficar quieta, criança não tem que dar chilique, criança não tem que querer. Então, por isso que ela fala essas coisas, sabe? Porque a gente tem que fazer alguma coisa para atender a expectativa da pessoa que tem esse tipo de crença. A gente não, a gente que não tem isso, que entende o cérebro dela e como funciona, a gente tem uma expectativa diferente de como acolher, de como lidar com aquelas... Exatamente isso. Imagina que você tá num ambiente que tem uma barata. Você tem medo, outra pessoa não tem. Você vai gritar e você vai falar para outra pessoa: grita também, que absurdo, tem uma barata no ambiente. Não, né? Assim, cada um não tem reage. medo. Cada um reage aos seus medos. Isso acontece muito comigo, porque eu não tenho medo de barata. Então, tipo, as meninas que ficam do meu lado, e eu, tipo, mano, é só uma barata, calma. Aí olham pra você e falam: ai, nossa, Bia, você, né, não tá reagindo do jeito certo. Eu falo, ai, você que fica gritando. Uma aí, julga a outra, né? Aí eu acho que vem a grande pergunta, né, da questão, mas o que é o certo? O que é o seu certo? Quando vem essa questão do certo, pra mim, eu fico muito pensando, tipo, mas é certo pra quem? Quem falou que esse é o certo? Quem definiu isso como o certo? Entendeu? Tipo, desfraude até 2 anos. Quem definiu isso? Quem definiu o que é isso? Quem definiu essas regras? Então, por isso que é muito importante a gente estar o tempo todo se perguntando, né? Então, fazer essas perguntas para nós mesmas antes da gente reagir a qualquer situação. E é por isso que é bom também estudar, né? Estudar para ser mãe, estudar para ser pai, estudar o cérebro da criança, estudar como que funciona esse processo e estudar também o autoconhecimento. Sim. E assim, como o nosso podcast ele é super democrático, ele não é só para mães, a gente vai trazer muita coisa aqui. Eu tenho uma pergunta, queria saber, você tem nas turmas homens também interessados, pais, como que tá esse movimento hoje da paternidade, de homens também querendo atuar nessa área? Porque é uma área nova e a gente vê bastante mulher, e aí eu tenho essa super curiosidade de saber como que já está essa movimentação, porque é uma coisa que a gente quer trazer também para o nosso podcast, né? Do nosso podcast, a gente também quer trazer esse olhar do homem, né, para o homem, com o homem. E aí eu como ele está lidando com a paternidade, com esse mundo. Então, essa seria uma resposta tão grande que daria um novo podcast, né? Porque o que acontece? Porque o que acontece? Primeiro, né, os dados. Não temos homens nas turmas. Agora, na nossa última turma de formação em comunicação consciente, nós temos um homem, inclusive é o casal que está fazendo, isso é bem legal. Mas, para ser justa e para ser franca, a minha comunicação é muito com a mulher e é muito com a mãe. Então, eu não posso pegar esse dado e falar, viu, porque os homens não estão na minha turma, significa que os homens não se importam. Não, porque isso também é responsabilidade minha, também é responsabilidade do conteúdo que eu ofereço. Mas aí, voltando um pouquinho, por que eu comecei a me comunicar mais com mães? Porque as mães é que procuravam, né? A maioria, né? A maioria. Quando a gente faz consultoria de criação consciente, é bem comum começar o casal e depois da segunda sessão e só a mãe. Ou a mãe já ir sozinha, né? Eu percebo muito esse papel feminino de levar a informação e quebrar paradigma. A mulher ainda está nessa linha de frente. Tem muitos homens, eu vejo, eu acompanho no Instagram,
Eu vejo muitos homens fazendo movimentos muito interessantes, e não é pouca gente, é minoria, mas nós também somos minoria, né? Então, mas sim, né, existe o interesse, existe muita gente pensando e repensando a sua paternidade. Eu não tenho muitos conteúdos, muita expertise no que diz respeito ao papel do homem, né, especificamente, então não trago muitos conteúdos sobre isso, então não sou a melhor pessoa, né, para falar para quantificar, vamos dizer assim. Mas curso, é interessante. Mas o curso por exemplo, o de criação consciente para pais, seria interessante o homem que tiver interesse fazer também. Sim, o pai que tiver interesse fazer também. Sim. E a linguagem é voltada para os dois, né? Para o pai, para a mãe, para o cuidador. A gente sempre coloca assim, né? Que pode não ser o pai ou a mãe, mas geralmente quem procura é a mãe. A mãe ainda está bem na linha de frente, na nossa bolha, né? No nosso pedacinho ali, a mãe ainda está bem nessa linha de frente, sim, né? É bem visível, é bem perceptível. Se você for fazer uma pesquisa agora rápida, né? No Instagram, colocar, sei lá, suas 3 influenciadoras digitais preferidas, você vai ver nos comentários mulher. Isso é. E eu acho que isso tem muito a ver com o machismo, né? A gente foi criado segurando boneca, os meninos foram criados segurando carrinho, e aí cresce não tendo esse vínculo forte com o filho, mas isso já tá mudando, graças a Deus. Já tá mudando, tá mudando. Eu acho que sementinhas estão sendo plantadas e vai surgir aí uma geração melhor. Já está surgindo. E eu fiz mais essa pergunta porque eu sou uma mulher que gosto muito de olhar pelo olhar dos homens. Então, eu gosto muito desse movimento e eu procuro sempre estar tentando ver como eles estão se sentindo, por que eles estão se sentindo dessa forma, por que será que foi assim. Então, era uma curiosidade pessoal mesmo minha para saber como está esse movimento, porque eu tenho acompanhado e eu tenho uma fortíssima esperança, porque eu vejo movimentos lindos acontecendo. Então, eu tenho uma esperança grande, porque eu acho que a hora que homens e mulheres estiverem mais unidos com esse objetivo, um objetivo único, assim, né, de educar com mais respeito as crianças, gente, é uma quebra de padrão e uma mudança social que a gente vai ter muito grande, muito forte. Então, positiva. É muito positiva, demais positiva. Então, eu perguntei mais por essa questão. Eu acho lindo o movimento que os homens já estão fazendo e estou apoiando super e quero trazer aqui também para a gente falar sobre isso. Ele existe. É bom, né, olhar para isso, né, trazer esse olhar. Exatamente. E aí, para finalizar, eu acho que a gente pode deixar uma dica, né, para as mulheres e até para homens que tenham interesse aí em conhecer melhor a criação consciente ou que queiram até atuar nessa área, se você tem alguma dica para deixar aí para eles. Para trabalhar na área de educação parental é interessante que você estude, né? Que você tenha entenda, tenha clareza sobre as suas preferências, que tipo de educador parental você quer ser. Então eu estou a serviço de quê, né? Porque a gente poderia falar que educadores tradicionais são educadores parentais, né? Eles poderiam estar organizando um movimento também. Qual é o teu, né? Você ouviu esse podcast, por exemplo, sobre criação consciente, isso te chamou? Quando você estuda sobre Montessori, você fala, nossa, é isso que vai mudar o mundo, né? Que tipo de educador parental você quer ser? E estude. Tem cursos de formação, a gente falou aqui um pouco sobre o nosso, né? Não é algo que tenha tantas e tantas opções no momento, né? Mas se você garimpar, você vai encontrando aquilo que faça sentido para você. E, é claro, a gente sempre deixa o convite para vocês conhecerem os nossos cursos de formação, ver se eles fazem sentido para vocês, né? E geralmente o que um educador parental costuma dizer para a gente que precisa é o que nós falamos aqui, né? De um método, de algo que possa dar segurança para se iniciar algo tão novo. Então, procure cursos que te dê essa segurança para você iniciar algo novo, ok? Legal, maravilhoso. Bacana. Maravilhoso, nossa, muito legal esse bate-papo, foi muito bacana, espero que o pessoal que está ouvindo a gente também tenha curtido. Então, só para relembrar, quem gostou do bate-papo, quem quiser conhecer as nossas páginas no Instagram, minha página é o @conexão com amor. O meu é mãe_inteira. E @Instituto Te Apoio.
É isso. Muito obrigada, Vivi. Obrigada a vocês. Obrigada. Um beijo, gente. Muito obrigada. Um Até beijo. mais. Tchau. Tchau.